Boa noite. Primeiro, eu estou olhando que tem público variado e isso me dá muita felicidade porque a gente vai conseguir tratar de questões ligadas ao homem e a mulheres. Quero agradecer primeiramente ao meu Deus por permitir que eu esteja aqui. Eu vim de Curitiba para ver vocês e quase não cheguei a tempo por causa das paradas. Quero agradecer a Rafa Imóveis, Rosélia, Rafael e toda a sua equipe. E, claro, a vocês, porque se vocês não estivessem aqui, não seria possível acontecer esse evento. E hoje eu quero tratar para vocês de dois assuntos de extrema importância na vida do indivíduo que eu considero. Se vocês não concordarem, me corrijam, por gentileza. Dois bens que o indivíduo, pelo menos, deveria dar valor. A família, e aí nós entramos no segundo tópico. E o primeiro, o seu patrimônio material, seus bens, sua casa, sua única moradia, sua herança, e a quem será destinado esses bens. Então é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero tratar desse assunto de uma forma... Como que é seu nome? Como? Que a Manuela entenda, tá? Eu não vim aqui para fazer juridiquês. Eu vim aqui para falar de uma linguagem que a gente entenda, consiga verbalizar e consiga entender. Então não estranhem não ouvirem aqui muito termos jurídicos, porque a intenção não é essa. Eu quero transmitir para vocês o que realmente a gente vem buscando, que é trazer informação, soluções jurídicas para regularizar hoje, na situação de vocês, se tiver alguém interessado em um imóvel. E aí eu gostaria que vocês me auxiliassem, levantando a mão, se alguém de vocês aqui conhece alguém que tem um imóvel irregular. E esse fato aqui me faz correlação com essa informação do Ministério do Desenvolvimento Regional. Vocês acreditam que 30 milhões, gente, 30 milhões de imóveis no nosso Brasil tem alguma irregularidade? E aí você pode imaginar que nós estamos falando de 60 milhões. Então, metade dos imóveis no Brasil são irregulares. E aí você pergunta, tá, Marilda, mas o que é um imóvel irregular? Aí nós temos N situações que o imóvel pode ser irregular. Eu vou citar algumas aqui, mas no decorrer da palestra a gente vai tratar sobre. Se você tem um imóvel que está no nome do pai falecido, você não fez inventário, ele está irregular. Se você se divorciou, promoveu lá a informação ao juiz daquele imóvel que ficaria para o cônjuge varão ou para a esposa, para o marido, e não averbou na matrícula, está irregular. Se o seu imóvel não tem matrícula, está irregular. Se você tem uma área lá com seu irmão e vocês por algum motivo não se dão bem e querem fazer uma divisão amigável, pode ser um objeto de regularização. Se você pediu para lá um engenheiro, um agrimensor, e perdão, eu deveria ter falado isso no início, será a parceria formada com corretores, agrimensores, engenheiros, cartorários. Será necessário uma equipe para tratar da regularização de imóveis, quando necessário. Mas, enfim, a divisão amigável exige a regularização. Você medir a tua área e entender que o que está na matrícula é inferior à área de fato, exige regularização. Então, nós temos uma demanda absurda, pensando em 30 milhões, sobre regularizar imóveis. Entendem a importância do que eu estou falando? E, às vezes, uma situação que pode acontecer, você comprou um imóvel por contrato de compra e venda e não transferiu. Por que não transferiu? Quem de vocês aqui viu a matrícula do imóvel antes de vir para cá? Ou tem conhecimento da matrícula do imóvel? Alguém de vocês aqui? Tá tudo ok? Ó, legal. Mas tem gente que não sabe o que é matrícula do imóvel. Tem gente que confunde transcrição com matrícula e está tudo bem, são duas formas diversas de registrar um imóvel. Tem gente que não sabe nem onde buscar, tem gente que fala, tá, mas ele tem a escritura, eu não tenho uma informação nenhuma sobre isso, é um documento público, qualquer pessoa pode tirar. Então a gente vê que apesar de o direito estar evoluindo, o conhecimento está aí sendo distribuído, tem pessoas que ainda tendem a não conhecer do próprio direito. A mulher que vive com o marido 40 anos e nem sabe que é a casa da sogra. Você já imaginou que decepção no falecimento você se vê morando na casa da sogra? Ou pior, ter que sair da casa da sogra? Então, regularização de imóveis é nesse sentido. Se eu pudesse resumir essa palestra em uma frase, o que é regularizar imóvel? Eu diria para vocês, colocar o nome do proprietário na matrícula e as dimensões de fato. Ponto. Não precisaria falar mais nada, posso ir embora. Porque esse é o objetivo de regularizar um imóvel, para a gente prevenir aquelas questões que já de início eu falei, por gentileza. Por que regularizar? Eu não sei se eu tenho alguém aqui da Caixa Econômica, mas a Rosélia pode confirmar isso. Tenho.
O primeiro livro. Eu lhe conheci aquele dia, o gerente, né? Prazer em revê-lo. Você tendo um imóvel regularizado, você consegue as garantias jurídicas, ou seja, eu não vou sofrer uma penhora por causa do vendedor anterior. O imóvel é meu, a propriedade é minha. Inclusive, a gente tem aquela questão da empenhorabilidade do bem de família. Então, você tem segurança jurídica. Oportunidades de investimento e venda. Eu tenho uma cliente ali em Colombo que ela tem um imóvel a 3 quadras da Estrada da Ribeira. Um apartamento pequenininho, mas bem localizado. Ela está vendendo por 160 mil. Por quê? Porque nós estamos regularizando, é um imóvel que vale em torno de 200. Então, de cara, você pode imaginar que um imóvel perde de 25% a 30% o valor dele, porque está irregular. E detalhe, regularizar um imóvel, gente, vai demandar dinheiro. Nós estamos falando de bem no mínimo de 150 mil. Nós estamos falando de um veículo, estamos falando de um bem material que só tende a agregar valor. Então, você vai ter um custo, mas é melhor ter um custo para regularizar e oferir valor do que ter esse custo na perda, na venda, dizendo, olha, eu te dou um desconto para você regularizar, então vou perder nesse momento, vai pegar um carro, vai vender parcelado. Então, esse é o intuito da regularização. E ainda, eventuais ações, que no caso que eu falei para vocês, da penhora de um terceiro. Esses dias, e eu tenho muitos exemplos para trazer para vocês. A vida jurídica, a maioria dela é feita de consultorias. E aí você imagina que para chegar no advogado, dificilmente vai ser para prevenir, né? Estou com BO, como é que você me ajuda? Como que eu faço? A nora, tentando ajudar o sogro, que comprou um imóvel há X anos, e aí se viu com uma notificação do ex-vendedor dizendo, olha, eu tenho X dívidas, não consegui pagar, fali, e o teu bem foi penhorado. Não é teu bem, né? Porque está no nome dele, do devedor. Então, é nesse sentido a regularização, gente. E eu entendo, eu prefiro hoje trabalhar com prevenção. Prevenir, você tem tempo, prevenir isso é mais barato, do que você ter que embargar, ajuizar um embargo à execução, contratar um advogado de última hora. Assim, eu vou perder. E aí a gente tem várias situações que, claro, que você pode defender, mas você vai ter que defender a posse do teu bem, a propriedade do teu bem. Mas, para a gente chegar na regularização, eu tenho que entender também o que é posse e o que é propriedade. Alguém, por gentileza, tem aqui uma caneta para me emprestar? Olha aqui, como que é seu nome? Paula. De quem que é essa caneta, gente? Paula. Alguém tem dúvida que essa caneta é da Paula? Por quê? Porque ela está portando, né? Vocês estão vendo o nome da Paula aqui? Isso é uma questão lúdica para nós entendermos o conceito de posse e, posteriormente, propriedade. A posse é caracterizada pelo exercício pleno dos direitos inerentes à propriedade. Então, eu não vou questionar se a Paula pegou de alguém, se ela pegou na livraria. Não, para mim, ela está usando, está com ela, obrigada, é dela. Isso é posse. Os artigos estão ali, quem tiver interesse em procurar, mas é irrelevante nessa situação. Algum poder inerente à propriedade. Posse. Mansa, pacífica. Ânimos de domini, que é ânimos de dona. Todo mundo, ninguém aqui questionou se ela era dona ou não. E aí nós vamos ter que entender o que é propriedade. Mas tamanha a importância da propriedade é que ela está descrita lá no artigo 5º da Constituição. Não sei se alguém já leu. Direito de ir e vir, direito de liberdade de expressão, direito à propriedade, direito à vida. Do quão importante é ser proprietário do imóvel, defender a sua propriedade. Incisos 22 e 23. O inciso 23 fala da função social da propriedade. Então, não basta ter a posse. De que adianta eu ter uma caneta dessa, que foi feita para escrever, se eu não escrevo com ela? Não está atingindo a função dela. E no caso do imóvel, é a função social. Aqui no artigo 1228, nós vamos ter quais são aqueles poderes que quem detém a posse tem, mas falta o último para ser proprietário. Poder de usar. Eu moro no bem. Gozar. Eu vou locar esse imóvel. Vou usufruir dos valores. Vou plantar, vou arrendar. Dispor. Vou vender. Reaver. Aquele movimento, alguém invadiu minha área, minha terra, e eu vou lá, vou reaver através de uma reintegração de posse, missão na posse, ações que me devolverão a posse. A diferença, agora que a gente vai entender dos conceitos que eu trouxe.
Para você ser dono de um imóvel no Brasil, não basta você usar, gozar, dispor, reaver. Você precisa ter o seu nome no registro de imóveis na matrícula. Entende? E é isso que é a regularização. É colocar o teu nome, se a gente trazer o gancho lá do início. É eu colocar o teu nome na matrícula. E aí sim você é proprietário. Aí ninguém te tira. Tem exceções? Tem. Mas de regra, o imóvel é teu e ninguém tira de você. E aí pensando em posse, propriedade, o que vem à nossa cabeça? Pelo menos na minha sempre vem posse, uso capião. Tudo é uso capião. Ah, uso capião. Não. O uso capião, de início, ele é a última ratio que a gente fala. Ou seja, é o último remédio que eu vou procurar para resolver uma irregularidade do imóvel. Pode ser uma adjudicação compulsória, pode ser, como eu falei no início, uma partilha, um desmembramento, uma extinção de condomínio, uma instituição de condomínio, um inventário. Nesse caso do uso capião, o principal fundamento do uso capião é a posse. O que a gente vai fazer numa ação de uso capião? Transformar o fato, que é a posse, em propriedade, com o registro do indivíduo na matrícula. Deve atender a função social e ao modo originário de aquisição. O que significa modo originário de aquisição? Num leilão, e alguém já arrematou o bem em leilão? Tinha alguma penhora, alguma coisa sobre o bem? O que aconteceu com ela? Pegar o advogado para retirar. Extinguiu? Modo de aquisição originária. Significa que é nascer de novo. Zera tudo que está para trás. Entende? E esse é um ótimo exemplo, a questão de leilão. Porque às vezes você já arrematou porque a pessoa perdeu, não pagou. E às vezes tem uma penhora. Eu tenho um imóvel que estou resolvendo que tem uma hipoteca de mais de 30 anos. Algumas coisas prescrevem e outras você fala para o juiz, ó, juiz, é aquisição originária, eu não vou pagar porque nasceu de novo o imóvel. Agora sim eu sou proprietário, o que ficou para trás ficou. Adjudicação compulsória. Comprei um imóvel, paguei, quitei, tenho aqui a quitação. Tem lá uma cláusula no meu contrato de irretratabilidade e irrevogabilidade, ou seja, é vedado ao arrependimento. Eu não posso voltar atrás daquilo. Mas na hora de fazer a escritura de compra e venda, o bonito não quis assinar para mim. Vou assinar. Sei lá, vendi abaixo do valor de mercado, me arrependi, minha mulher não deixou, não sei. Eu entro com uma adjudicação compulsória. Eu vou exigir que ele assine, ou os herdeiros, a escritura de compra e venda para mim. E as demais regularizações que a gente pode ficar aqui o dia inteiro conversando sobre, sempre vai ter uma situação que se encaixe numa outra situação de regularização. Aí, falando do uso capião, que vai ser o meu tópico posterior, onde a gente vai falar de todas as modalidades do uso capião, nós precisamos entender o que eu preciso ter para fazer um uso capião. Só ter um imóvel? Tem pessoas que falam assim, eu tenho a propriedade, o cara não vai conseguir me tirar. Esquece. Se você não está dando função social ao teu imóvel, você vai perder. O cara é um oportunista. Não, ele está cuidando do imóvel que você não cuida. E eu estava vindo para cá imaginando quantas pessoas que você conhece que tem muito patrimônio. Sei lá, lotes em Beltrão, Pato Branco, União, Curitiba. E às vezes o herdeiro não sabe, porque o cara administra, não fala com a família, na falta dele. Se você não sabe que o cara tem um lote ali na Avenida Tupi, em Pato Branco, ou mais retirado, como que você vai vir cuidar desse imóvel? Só que o vizinho, aquele sujeito gente boa, começou a carpir o teu quintal. Começou a plantar. Aí um belo dia ele vai lá e muda um pouquinho a cerca. Ele está dando função social ao imóvel, porque se você não der função social, o município pode retirar a sua propriedade por abandono. Então ele está fazendo algo que o proprietário não faz, e isso é legítimo e é reconhecido no uso capião. O domínio útil do imóvel por aquele terceiro é reconhecido como proprietário. Animus domini, que é uma expressão em latim. Eu tenho ânimos de dono. O que eu faço? Eu planto, eu cuido, eu reformo, eu indico lá meu endereço. Eu não preciso residir no imóvel, tá, gente? Essa questão de você usucapiar um bem e você ter que residir é mito. Mas eu posso plantar, eu posso alugar. Não preciso ter o IPTU no meu nome, é outro mito. Porque não basta eu recolher o imposto do imóvel. Eu tenho que cuidar dele. E aí você pensa, o que um dono faz no imóvel? Um locatário pode usucapiar? Será que pode? Por quê?
Não pode, depende. Por que o locatário não pode? O locatário ele tem a posse direta do imóvel, então ele está lá e ele vai ser responsável pela manutenção, né? Isso está estipulado na lei do inquilinato. Todavia, ele tem uma posse inferior à do proprietário, que é a indireta. É claro que se o proprietário deixar o cara lá, sem pagar aluguel, né? Aquele imóvel de herança, a gente vai falar depois, o herdeiro mora lá, fica lá à vontade, posse exclusiva, ninguém faz nada, a inércia do outro beneficia ele. Mas, de regra, o locatário não teria direito ao usucapião pela situação da posse. O objetivo do usucapião é reconhecer o domínio útil sobre o imóvel, conferindo-lhe o título de propriedade. Nós temos a via extrajudicial e a judicial. Na judicial, é uma sentença que o juiz vai deferir e você vai verbar na matrícula. Aí depende da pressa e do bolso de cada um para escolher a via, né? Aí eu trouxe para vocês as 5 modalidades de usucapião que nós temos aqui no Brasil, tá? E essa primeira eu já vou adiantar para vocês. No final eu vou falar, é aquela que cabe do herdeiro. Sabe aquele herdeiro que move no bem de herança, mora? Essa primeira. Por quê? Usucapião extraordinário, 15 anos, posse mansa, pacífica, ininterrupta, com ânimos domini. Tem que ser mansa, tem que ser pacífica. A posse, gente, no usucapião, ela não pode ter mácula. Ela não pode ser violenta, ela não pode ser clandestina, ela não pode ser precária. Tem que ser uma posse justa, uma posse que você está lá e ninguém está te incomodando. Saia daí, devolva o imóvel, notificando. Não existem ações distribuídas contra você. O uso é como se dono fosse, como a sua caneta. Não tem ninguém tentando tirar. Independe de título. O que é um título aquisitivo? Um contrato de compra e vendas, uma cessão de direitos. Erroneamente, uma cessão de direitos particular. Se você comprar de alguém, de um herdeiro que o pai e a mãe faleceu, gente, cessão de direitos público, pelo amor de Deus. Não que a cessão particular não vai ter efeito. Tem. É um título. Você comprovou que você pagou e você está usando. Mas não seria um documento suficiente para fazer o inventário, por exemplo. Por isso que é interessante a gente, às vezes, ter assessoria jurídica para entender se aquilo realmente, qual caminho eu vou tomar. Um contrato basta? Uma cessão basta? Esse prazo pode ser reduzido para 10 anos, se o indivíduo residir na área ou a sua família, ou utilizar para o próprio sustento, tá? Está descrito lá no 1238. Ordinário. 10 anos, justo título e boa fé. Tá vendo nesse primeiro que não está expresso que precisa ter boa fé? O meu professor de Direito Civil, o professor Jacó, ele falava assim, imagine que você tem uma fazenda. Vamos imaginar que seja esse retângulo aqui. Aí aqui tem um riozinho. Né, o fazendeiro tem umas fazendas bonitas para cá, né? Lá em Curitiba eu não vejo fazenda, aqui dá pra gente ver. Todo dia o vizinho dele passa e vai lá no riozinho pescar. O sujeito não mete medo em ninguém, pobre coitado, só vai pescar. Todavia, quem gosta de pescar? Ai, gente, eu gosto de pescar. Ele vai lá e começa a pescar, passa todo dia, o cara não se importa, porque afinal de contas ele só está pescando. Um dia ele vai lá e faz um banquinho. É chato pescar no sol, né, gente? Tem que ter uma cobertura. Faz um banquinho, daqui a pouco ele faz uma cobertura. E o cara aqui não se incomodou. Esse cara, com o tempo, vai lá e monta um barraco. Olha que bacana, vou poder dormir na pescaria, fazer à noite, né? Dar uns bagres, um negócio maior, umas carpas. E esse sujeito aqui que está pensando sobre, esquece que aqui ele pode usucapiar a área dele. Ele precisa estar de boa fé. Ele chegou e falou para o cara, olha, eu vou lá usucapiar tua área, beleza? Não. Ele ficou ali em algum certo momento, cumprindo os requisitos, a inércia do proprietário. Tem que cuidar, gente. Se você tem uma propriedade e você não cuida, é melhor não ter. Ou loca, né? Ou arrenda. Mas deixar à mercê... Bom, a gente vê manifestos públicos de como é complicado manter uma porteira fechada, né? Eu, pelo menos, eu não vejo muita notícia, mas existe bastante fatos que a gente sabe que é difícil você, às vezes, defender a tua propriedade. Nessas duas modalidades, que são as mais simples e mais fáceis, a única coisa que importa é o prazo. Tamanho do imóvel não faz diferença, porque depois vocês vão ver que nós temos requisitos de áreas nos outros. Se o interessado possui outros imóveis ou não, também não faz diferença, nos outros vai ter. E não precisa morar no imóvel. Desde que você dê a função, que é plantar, locar, arrendar, você está cumprindo a função social. O especial rural, especial urbana, por que é especial?
porque tem requisitos, não tem nada de especial. O que o urbano estipula? 5 anos, olha como o prazo já reduz. E aí, para quem pensa em regularizar, tem que entender que quanto maior o requisito, menor o prazo. Essa é a regra. Por isso que o primeiro é 15 anos, porque você não tem exigência de requisitos. No urbano são 5 anos, área rural, não superior a 50 hectares, interessado não pode possuir outros imóveis, função social, terra produtiva, para o seu trabalho da família, imóvel destinado à moradia. Entende que tem requisitos? Se você passar a área, não vai ser isso do campeão. Vai ser impossível de regularizar? Depois eu respondo para vocês. A urbana, mesma coisa, prazo de 5 anos, aí a gente tem área de 250 metros quadrados. Tem muitos imóveis que são 200, 250, né? Não sei se aqui ainda tem frações pequenas, mas tem, né? Então não é difícil você usucapiar o terreno do vizinho dentro daquela história que eu contei para vocês. Alterando a divisa, cuidando, plantando. Também não pode possuir outros imóveis e ainda utilizar para a moradia da sua família. Quem aqui é divorciado, separado? Eu sou. Tem mais alguém? Quer dizer, fui, né? Hoje eu sou casada. Mais alguém, gente? Imagina aquele bonitão, ou aquela bonitona, que foi comprar pão, cigarro, e não voltou mais. Sei o que aconteceu. Não teve coragem de terminar a relação e foi embora. Primeira coisa que eu vou identificar é o abandono de lar. Gente, precisa ter o abandono de lar. O cara que paga a pensão, ele não abandonou o lar. De alguma forma, ele está custeando a família. O cara que visita o filho, e você sabe onde ele está, não abandonou. Abandonou é assim, o cara sumiu no mundo, você não viu mais. O que a gente comumente faz? Vai correndo atrás, tirar satisfação? Hoje a gente vai aprender que não. Deixa que vá. Deixa que vá. 2 anos. Área, 250 metros quadrados. Tem que utilizar para moradia, tem que ser o único imóvel e detalhe, copropriedade. O teu nome tem que estar na matrícula. Ah, meu nome não está na matrícula. Então, a gente vai pensar em outro usucapião. Mas é possível. Aquele cônjuge que abandona o lar, o outro pode usucapiar os 50% dele. Olha que legal. Né? Pelo menos não vai ser tão difícil suportar a separação, o abandono. Compensa com o imóvel. Gente, eu sou meio sarcástica, porque assim, não dá para levar pro coração, não. Por favor, Rosé. Chega de sofrer, né, gente? Esse negócio de guerreira e ó, abandonei, não quero mais, não. Mitos sobre o uso capião. Alguém conhece algum mito aqui para ver se está fora daqui, para me dizer? Que ouviu falar? Ai, Marilda, todo uso capião precisa de mapa e memorial. Alguém já viu isso? Já? Mito. Aquele imóvel que tem matrícula discriminada, 12 de frente, 20 de lateral direita, 20 de esquerda, 12 de fundos, para que ter um memorial? Não precisa. Você vai economizar com quem? Com o engenheiro e com o agrimensor nesse momento. Tá? Não precisa. Área mínima. Ah, Marilda, mas você falou lá que era 50 hectares, 250 metros quadrados. Mas depende da situação, se você cumprir o requisito do prazo, você vai esquecer o requisito área, lembra? Quanto menos requisitos, maior o prazo. Então, se eu não tenho a área suficiente para um 250, de repente é 100 metros quadrados, de repente, sei lá, eu posso usucapiar de igual forma. Ah, é uma área rural que tem 2.000 ao quê? 2.000 metros quadrados. Eu vou deixar de usucapiar? Não. Eu só vou me encaixar, não naquele especial rural, mas eu vou me encaixar no extraordinário. Só posso usucapiar o imóvel. Mito. Tenho lá 2 terrenos que eu cuido e eles têm matrículas separadas. Eu unifico, faço o mapa e memorial dos 2 e gero a aquisição originária uma matrícula só. Dentro daquilo que eu falo. Você pode ter 2 imóveis quando se tiver o prazo maior, então não há problema. Imóvel de herança. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do imóvel de herança. Quem de vocês aqui, e se puderem me ajudar, eu agradeço, conhece um único herdeiro que está no imóvel de herança, desde que o pai morreu? Quanto tempo? Ainda não morreu, mas... Tá lá plantando. Tem meus avós que eu com ele por pouco tempo, meu tio ficou na propriedade, né?
E ele já está com perto de 60 anos e mora lá no centro. Eu pensei, tem mais 3 irmãs Uhum. e eles se acham o dono do negócio. E de fato, se respeitarem, ele vai parecer que é dono, né? Quem mais lá? Quanto tempo tem? O senhor é falecido já há mais de 20 anos e o filho ficou morando na propriedade por esse tempo. E tem mais herdeiros? Tem muitos outros herdeiros, mas ninguém já alguns parecidos, né? Ele foi ficando lá. Eu regularizei a situação dos impostos da terra. Você é uma herdeira? Não. Ah, tá. Regularizei a situação do imposto da terra agora há pouco tempo, porque nem os impostos eles vão pagar. Não tem ânimos de domínio, ele não recolhe o imposto. Importante, depois a gente vai falar sobre isso, mas isso configura, não configura o requisito para o usucapião. Porque se você está usando a terra, o dono paga, né? Sabendo que vai ser objeto de penhora do município. O caso que eu quero falar é o mais específico, que mais se encaixa nesse ponto. Assim, tem um casal com 70 anos já, né? Uhum. Que a mãe do homem já morreu faz 39 anos. Tá. E esse casal tem um filho, né, que é o homem, ele mora na terra por 70 anos. Tá. Tá? Desde que nasceu, junto com a mãe. Uhum. Ele tem bloco, ele planta, ele colhe, ele lava a terra, ele até arrenda, né, parte dessa terra. A renda? É até arrenda, assim, para uma pessoa Uhum. plantar, no caso. E agora, esse filho entrou com o usucapião. E daí vem um ponto para complementar. Um dos sobrinhos, que nunca se importou, são 10 irmãos desse homem, no caso. Uhum. Um dos sobrinhos é advogado. Uhum. E daí ele está tentando, de todas as formas, dizer que não pode ter usucapião. Por quê? Porque a esposa desse homem, que está lá há 40 anos, no caso, desde que a dona morreu, ele casou, foi na mesma época. A esposa tem um terreno na cidade de usufruto do pai dela, que ainda é vivo. Uhum. Ele tem 93 anos, entendeu? Uhum. Então, assim, ele tá nessa ação ali. O cara tá dizendo que ela tem bens e que não poderia usufruir do usucapião. Não vai colar. Não vai falar? Não vai colar. Aí vamos partir do princípio. Como que funciona a posse no imóvel de herança? Tem mais alguém que queira trazer um caso pra gente só para... Desculpa, eu não acabei perguntando. Posse. O herdeiro que está na posse tem que ser exclusivo. Então, aquilo que ele falou, né? Vocês falaram. O cara se comporta como dono. Aqui ninguém entra, aqui ninguém faz nada porque eu sou dono. Animus domini. Sim? Comportamento de dono. Desde quando é a posse dele? Cuidado com 40 anos, 70 anos. Quando que começa a contar a posse do herdeiro no imóvel exclusivamente? Após a morte dos pais. Porque até então ele estava na posse de quem? Dos pais. Não é posse dele. Questão de ter bloco de nota é um fator bem interessante, tá? Mas eu tenho uma cliente Paulo Frontin que ela fez contrato de arrendamento com os filhos. Então os filhos arrendam a terra dela, uma posse direta, ela indireta, e tiram um bloco. Eu só não sei como que ele está alugando, talvez ele esteja fazendo contratos, né, particulares, assim a pessoa não precisa intermediar com o banco. Porque para o banco eu acredito que precisa de um contrato mais formal. E ele não teria propriedade para fazer. Então tem que ser posse exclusiva. Aí você fala assim, não, mas eu vou ajuizar o inventário. Esquece. Esquece. Inventário não suspende prazo de usucapião. Assim, gente, é uma senhora, ela era solteira, e ela tinha com ela um sobrinho, fofo, cuidava dela, levava para o médico, usava o carro dela, um amor, sabe? Aí ele construiu no fundo da casa dela uma casinha para ela, a senhora sozinha. Só que você olhava lá, era um Escort L. Eu gostava do Escort L. Hoje já é um carro mais antigo, mas era um carro legal na época. Você olhava, ele levava ela para o médico no carro dela. Mas quem sabia que o carro era dela ou dele? Ela veio a falecer, ela não tinha herdeiros necessários. Que depois a gente vai ver quem são herdeiros necessários. Ela tinha colaterais, que são os irmãos. É legítimo você entrar com uma ação contra o seu irmão. Pena se ele não casou, pena se ele não teve filho. Os herdeiros seriam os irmãos. Acontece que foi ajuizado o inventário. Só que o sobrinho fofo foi lá e ajuizou um usucapião. E aí, se a tese que o inventário iria parar o usucapião, teria sido sem sucesso. Pelo contrário. Bem imóvel pode ser usucapido 3 anos,
justo título, 5 anos sem justo título. Então, se você me der o carro seu hoje, eu levar para casa, se eu não fazer nada, eu posso usucapiar. E também usucapiar o terreno. E os irmãos, ó, ficaram a ver navios. Então, se você tem em tese que o irmão está lá 40 anos, 30 anos depois da morte do pai, pede uma reintegração de posse. Reintegração de posse. E aí nós vamos ver para frente também que a posse transfere esses herdeiros assim que aberta a sucessão. Mas assim, é teoria. De fato, você não está na posse. A lei está falando que o seu pai morreu, a posse é sua. Mas onde é que você está lá na posse? O que é posse? Uso, poderes inerentes à propriedade. Usar, gozar, dispor, reaver. Você não tem nenhum requisito desse. O inventário vai te dar? Não, não vai te dar. Uma notificação pode impedir essa posse mansa. Lembra que eu falei que tem que ter posse mansa, pacífica? Notifica o bonito lá e fala, olha, querido, seguinte. E aí você tem que pensar que se ele estiver assessorado por advogado, ele vai ajuizar a ação competente do usucapião, né? É o interesse dele. Pede que ele pague aluguel para você, da área tua. Você é dono de lá. A herança é indivisível. Um quarto, sei lá, 10 filhos. 1/10 desse terreno é de Maria. O outro 10º é de João. A herança é indivisível. Agora, a inércia de um herdeiro beneficia a má fé do outro. Então, eu tenho no meu entender, e isso é uma coisa que hoje está melhor, mas antigamente famílias numerosas, 10, 13 filhos, sempre teve um que cuidou dos pais, aquele filho dedicado, né? Que a mãe comprava arma, a mãe comprava todo mundo que precisava para ajudar o coitado, né? E ele estava se entregando para ajudar a mãe e o pai. Esse ficou na área. Por quê? Porque o homem, o macho, teria direitos a prosperar. A mulher arranjasse um homem para sustentá-la. E, gente, isso é tão Código Civil, isso é tão a nossa lei, que graças a Deus, por nós mulheres brigarmos um pouquinho, às vezes demais até, mas foram conquistando direitos, né? Mas essa era a lei. O homem não era tido para ter uma mulher, ele era tido para sustentar uma mulher, a mulher depender dele. Então, geralmente, o pai da moça não dava nada para ela. Mas dá tempo, tá? Tem coisas que dá tempo para ajustar. Tem coisas que esperar ser intimado da citação e aí vão colocar um terceiro, um estranho na relação, só que ele vai ter que comprovar a posse, tá? A posse, ela é somada ao dos sucessores. Então, se eu tiver 15 anos no lote, eu tenho que ter contrato do anterior, contrato do anterior, contrato do anterior. Eu não brotei ali, digo que tenho 15 anos. Eu tenho que ter comprovantes, eu tenho que ter talão de luz, ITR, CCIR, o que for, testemunhas. Isso após a morte do... Passa a contar a posse exclusiva após a morte. No meu caso, esse meu tio ele disse que ele não tem interesse nenhum em regularizar nada. Não vai ter. A terra está penhorada com financiamento e tal, né? Não vai E ter. ele fez um contrato com o meu avô lá que ele planta, ele colhe isso e aquilo, e ele se faz bom. Mas ele vai acabar em algum momento usucapindo, se ninguém fizer nada. E aí, tanto que ele disse que o meu primo tem direito às terras do meu avô. Eu falei assim, não, né? Senão todos os primos têm direito. Esse é o senhor e seu irmão. O primo só teria direito por representação na falta dele. E aí uma dúvida que as pessoas falam assim, Marilda, mas quem pode entrar com o inventário? Não é o assunto agora, mas assim, quem pode entrar com o inventário? Qualquer pessoa interessada, gente. O credor, qualquer herdeiro. Ah, mas eu não estou na posse. Quem disse que precisa? Você não tem uma certidão lá no óbito que constou que João e Maria faleceram e deixaram lá Pedro ou Joana? Você não é o Pedro? Você pode ingressar com o usucapião. Com o inventário. O que vai acontecer é que o juiz vai nomear o herdeiro que está na posse como inventariante. O que isso muda? Ele só vai trabalhar mais que você. O advogado dele vai trabalhar mais, só. Ah, mas eu ingressa com uma petição de inventário junto ao óbito ou faz uma busca e começa. E aí, de novo, eu tenho mais um caso para contar. Minha cliente mora em Florianópolis, a filha dela mora em São Paulo, e um dia eu estava passando por União, porque eu sou de União da Vitória, e recebi uma ligação de São Paulo. Golpe, né? Só pode. Me ligando de São Paulo. Marilda, minha mãe, 8 irmãos, tem uma terra lá em Paulo Fruntino, Serra da Esperança. A gente acabou buscando depois uma área que vai dar 3 alqueires para cada filho. Ela falou, o mínimo que eu quero é que a minha mãe tenha direito a comprar um imóvel para ela, porque ela mora de aluguel. A gente começou do zero. Ela não tinha óbito. Vai no RI, no registro de imóveis.
ou no site Registradores na internet, quem trabalha com isso vai saber o que eu estou falando, você vai lá e acessa um site e você consegue a certidão sem precisar pedir para ninguém, só pagando uma custa. Eu só encontrei uma matrícula. A transcrição, que é de 40 alqueires, não apareceu. Por quê? Porque está transcrito, não estava publicada ainda. E aí eu tive que ir em todos os cartórios de União da Vitória, Paulo Frontin, porque a gente sabia que era naquela região, Serra de Esperança pega uma parte para a União, uma parte para o Paulo Frontin. E aí você conhece alguém de algum lugar, que conhece alguém de algum lugar, que apareceu uma transcrição. Eu não sei se vocês tiveram uma ideia do que eu iria falar hoje em relação ao Código Civil. Vocês chegaram a ter uma noção do que seria o tópico? O Código Civil está passando por uma alteração e é legítimo na nossa lei que a cada 20 e poucos anos a lei altere. Está acontecendo com o tributário, o imposto de herança vai subir, vai mudar, a alíquota vai ser diferenciada, hoje no Paraná é 4%, vai ser progressiva, a gente vai pagar mais. E nós estamos passando por uma transição do Código Civil. E aí, pesquisando para vocês aqui, para trazer para vocês, no meu entender, olhando o que eu olhei, a gente está retroagindo. Por quê? O cônjuge sobrevivente foi retirado, ou pode ser retirado, porque a gente ainda está em sede de aprovação, do rol de herdeiro necessário. Olha lá, botei o senhorzinho. Como se dá o inventário? Quando que é o momento? Por que eu faço inventário? A gente tem o termo chamado aberta sucessão. O indivíduo morreu hoje, abriu a sucessão. É o momento de você promover o inventário e no Paraná nós temos um prazo de 60 dias para não pagar multa. Paraná não multa, tá, gente? Mas a lei fala em 60 dias. A herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Aí tem um nome bonitinho que é Droit de la Cinzine, mas em resumo é isso. A herança transmite-se diretamente aos herdeiros na abertura da sucessão. Como que é hoje? Observem o primeiro, o segundo e o terceiro. Aos descendentes com concorrência com o cônjuge sobrevivente. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge, ao cônjuge sobrevivente. Hoje, o cônjuge sempre vai herdar. E aí, nós vamos entender depois a diferença de herança e meiação, gente. Tem diferença, tá? E outra coisa também que a gente precisa entender, não sei se todo mundo sabe, uma coisa é divórcio, uma coisa é falecimento. Tem regimes que no divórcio eu não tenho direito, mas no falecimento eu vou ter. Isso é importante a gente saber, porque às vezes falam, você não tem direito. Mas em que momento? Quando eu estiver me divorciando ou quando ele morrer? Porque lá em casa eu já falei pro meu marido, viu, Rosélia? Eu fico viúva, eu não me divorcio mais, então vai ter que... isso já tá também. Vai ter que ser inventário. Se tu quiser, tu vai ter que morrer. E também buscando para nós aqui, e a minha indignação, quando eu vi que a gente está retroagindo, a Lei 4.121 de 62, que chama o Estatuto, gente, eu tô ruim, da Mulher Casada. O código anterior a 2002, que a gente tem vigente, era o 1916. Olha que antigo. E foi feito um novo só em 2002. E agora nós estamos sendo um novo, talvez em 2025. A mulher era excluída da sucessão, ou seja, que se o cônjuge, durante a união, desenvolver algum problema mental, é justo que você se divorcie. Isso está na lei, não tem o artigo agora, mas está na lei. Quando falar lá de solução. E aí, a primeira coisa que eu questiono para o meu cliente é assim, vocês têm bens? Qual o regime que vocês casaram? Quem sabe o regime aqui do seu casamento? Qual o seu regime? Parcial. Mais alguém? Parcial. E vocês sabem por que o parcial? Mas você escolheu? Você chegou no cartório e falou ou o cartório explicou? Não, só foi no rolo. Isso aí. Eu tinha lá que tinha caneta. Alguém escolheu o regime? Vocês escolheram? Qual que é de vocês? Qual que é o seu? Parcial? O meu é parcial. Tem alguém de cartório aqui, para não falar bobagem? Tem. Como que é seu nome? Artana? Quando chega alguém lá encaminhar, não tem mais habilitação agora, né? Ou já tem ainda? Eu trabalhei em cartório 7 anos, mas tem uma alteração no Código Civil que não vai precisar mais também, né? Tem digital ainda? Quando o indivíduo chega lá e quer casar com a sua noiva lá, vocês têm tempo hábil para explicar para ele todos os regimes? Os regimes, sim. Mas a gente verifica
possibilidade do cliente entender que uma regra é para o divórcio, outra regra é para o óbito. Tem tempo de explicar para eles? Não entendem os regimes, só pensam no divórcio, não pensam no óbito. É que a gente tende a não falar da morte, né? Infelizmente. Para quem não sabe, por que você tem o regime da comunhão parcial na tua certidão de casamento e você talvez... E assim, o cartorário às vezes até explica pra gente. Só que a gente não tá nem aí, eu só quero casar. Né? Imagina eu entrando ali hoje, ai, como que eu vou me divorciar, como é que vai ficar os bens? A gente nem vai pensar nisso, né? Só que deveria ser a primeira coisa a conversar e sentar numa mesa redonda e falar, ó, isso, isso, isso. Gente, eu vou defender hoje aqui que a gente converse sobre morte, que a gente converse sobre plano funeral, que a gente converse sobre escolhas. Meu Deus, falar em morte. Gente, mas é a única certeza. Para Então, resolver esse problema, o pessoal tem seguro amparo, tá? A gente faz tranquilo, paga translado, tudo. A gente vai chegar nesse planejamento sucessório. Pode procurar as meninas ali no final, R$30, R$40 anual. Maravilha. Não, e é show de bola, né? Precisa, né? Tá vendo aquela moça morena lá e o moço barbudo? Vocês estão vendo que eles estão no meio do rolo? Isso é a situação hoje. Quem são os herdeiros necessários? A esposa com os filhos, ou a esposa com os pais, ou avós, e a gente vai pensar que, termina nos pais? Não, se tiver avô vivo, o avô recebe. Se tiver sobrinho, se não tiver filho, o sobrinho recebe. Os parentes mais próximos afastam os mais distantes, tá? Nós teremos ali os descendentes. Então, hoje a mulher está nessa posição. Ela está ali. Ela vai receber uma parte do marido. Se ela casou pela separação total, se ela casou pelo obrigatório, precisa provar esforço comum, tá? Que é aquela do tio da lancha, da novinha. Lembram que agora mudou? Agora ele pode escolher o regime, porque estavam privando ele de escolher o regime que ele queria casar. Agora ele pode fazer um planejamento, um pacto e estabelecer o regime que ele quer. Não é mais... se você está em plena sanidade mental, não tem como um filho te obstar, porque você vai perder todo o teu dinheiro com a novinha. Cada um gasta o que quer, né? Não tem o que fazer. Hoje é assim. Pode continuar, por gentileza. Para a gente entender, né, aonde que entra essa exclusão do rol de herdeiros necessários, quem são os herdeiros ilegítimos? Todos que estão na ordem de vocação são herdeiros legítimos. Alguém que tem um vínculo de parentesco. Então, os filhos, vamos pensar em descendentes. Filhos, na falta dos filhos, os netos, na falta dos netos, bisnetos. Mas vai ser difícil, né? Excluir. E sempre assim, se eu tenho filho, não vai para o neto. Se eu tenho neto, não vai para o bisneto. Eu já tenho um netinho de 4 anos, uma bênção. Mas a minha filha vai receber a minha herança. Não ele. Ascendente, pai e mãe. Não tenho pai e mãe, mas eu tenho lá o biso fortão. O biso receberia. Junto com a cônjuge. Não tenho nem filhos, não tenho nem pai, nem avós. Quem recebe? A viúva. Volto a falar. Prestem a questão da herança, tá? Herança. Pode ir, Rosé. Aqui está a diferença que eu preciso falar para vocês, para a gente entender, e muita gente confunde. Maria, então, se ele morreu, eu não vou levar nada? Não. Ou ele morrer, a gente fala muito da regra, o homem é o provedor, a mulher é dependente, mas tem invertidos, tá? Vou usar isso para mim não ficar repetindo, mas... O que é herança? Herança é aquilo que você recebe sem ter contribuído com nada. É o patrimônio que alguém deixou e após a sua morte você vai lá e vai pegar um pedacinho. Isso é herança. Meação, eu contribuí. Não vai para inventário. Eu não perco. Independe do regime. Comunhão parcial. Tudo aquilo que eu comprar após a união, 50% de cada um, desde que esforço comum. Bens particulares não se comunicam. Então, bem da herança não vai se comunicar. Bem doado não vai se comunicar. Uma particularidade que eu vou falar para vocês, e não sei se todo mundo sabe, qual que é a regra do universal? Vocês sabem, né? Universal. Tudo é de todo mundo. O que vir por herança, o que for adquirido, inclusive as dívidas. Mas tem um negócio que é a tal da cláusula de incomunicabilidade. Conhecem? Não. Cláusula de inanibilidade. Não. Qual que é a outra? Impenhorabilidade. Eu falo devagar porque é difícil para mim falar. Essa cláusula de incomunicabilidade, mesmo que você seja casada na comunhão universal, ele vai ter direito de bem particular. Ou seja,
vai ser herança e nomeação. Ah, Marilda, mas o regime tem uma cláusula lá que quando o pai doou para a filha falou, eu não quero que o meu genro tenha direito. Eu vou botar uma cláusula e ele não vai se comunicar. E tem efeito. E tem uma outra cláusula muito legal, eu vou falar agora já para vocês, que é a cláusula de reversão. E hoje, se você morar 6 meses com uma pessoa e ele morrer e você estiver com ele, você vai levar a herança. E talvez isso alteração é para proteger patrimônio, porque falar de casamento de 40 anos, 50 anos é uma situação. Mas casamento de uma aventura, já estão morando junto, tudo bem, cada um faz o que quer, não é sobre a decisão de cada um. Mas é sobre retirar o bem da filha, por exemplo. E aí o que eu sugeri para ele? Vamos fazer uma doação para tua filha, o único bem que ele tem, que veio lá do casamento. Vamos instituir para você o usufruto. O usufruto, gente, é sempre para a pessoa mais velha, tá? A gente fala assim, a criança tem usufruto. Não. Quem tem usufruto é para o mais velho. É direito ao usufruir do bem e a propriedade é daquele que recebeu em doação. Então, uma criança de 3 anos vai ser proprietária, talvez, e o pai de 40 vai ser usufrutuário. Direito de usufruir do bem enquanto em vida. Entendeu? Vamos instituir o usufruto para você, você vai pagar um imposto menor e vamos instituir cláusulas. Que cláusulas? Aquelas que eu falei para vocês. Incomunicabilidade, inaneabilidade e impenhorabilidade. E mais uma, reversão. O que é reversão? É muito usado em holding. Alguém tem aí familiaridade com holding familiar? É um instituto bem bacana que o pessoal monta hoje um PJ, uma CNPJ para administrar patrimônio. A cláusula de reversão funciona assim. E está amarrado desde já, tá, gente? A ordem natural não é que os filhos vão antes que os pais, tá? Só vou dar um exemplo aqui. Doei lá para meu cliente doou para a filha tem 18 anos. E por algum incidente da vida ela vem a falecer. Essa cláusula de reversão permite que o bem volte para ele, a propriedade. Isso é planejamento sucessório, tá? O que eu quis garantir para ele? Não arrisque perder teu patrimônio para uma aventura. Só para tentar resumir toda essa questão aí dos regimes e da comunicação da herança e depois vai ter um quadro mais completo. Se eu tenho um bem particular, o que é bem particular? Eu tinha antes de casar. Ou na comunhão universal um bem que tem a cláusula de inanibilidade, tá? Incomunicabilidade, perdão. Estamos falando de herança e o cônjuge concorre com os descendentes. Mas se divorciar, nada. Lembram da regra ameação e divórcio lá? Se eu tenho um bem comum no inventário, o que é bem comum? Eu ajudei a contribuir. Nós casamos, fomos lá, financiamos uma casa na Rafa Imóveis, pagamos as parcelas, metade é meu. Ah, mas você ficava o dia inteiro e não trabalhava. Metade é meu. Metade é meu. Se não escolheu o regime da comunhão parcial, não diz que tudo aquilo que foi adquirido na constância, 50% é meu, independente do esforço comum? Metade é meu. Estamos falando de meação e o cônjuge não concorre. E tem gente que gosta de dramatizar esse segundo quadro, falando, que nem agora, eu poderia aqui colocar vários títulos assim bem complicados para a gente ficar com aquele temor, né? O que quer dizer é o seguinte, se ela tem ameação, o bem é dela, não tem herança porque ela tem a metade. É isso que está dizendo ali. Então não vai inventariar, não vai perder porque metade é dela. O que vai ser inventariado e vai sofrer uma problemática é a outra metade. Cônjuge concorrendo com ascendentes, ou seja, com os pais ou com os avós. Tem direito sobre os bens comuns, aqueles adquiridos por esforço comum, e na herança. Independente do regime. Eu vou esperar para falar do regime ali da separação total de bens, que é aquele que não se comunica nada. Nesse caso, se concorrer com o ascendente, mesmo na separação total de bens, tem direito. Mas quando? No falecimento. No divórcio, não. Se não tiver nenhum descendente, nem ascendente, ou seja, não tiveram filhos, pai ou mãe é falecido, o cônjuge fica com tudo independente do regime de bens. Essa última regra, ela vai se manter, tá? Agora, as demais vão ser extintas. Você não vai ouvir falar no cônjuge compartilhando com o filho, no cônjuge compartilhando a herança com os avós. Somente se ela tiver contribuído. Da herança, ela não vai levar nada. Mas tem lá na frente uma solução. Não vai ser tão deplorável assim. Divórcio e falecimento são diferentes. Pode seguir. Eu não vou entrar em detalhes dessa tabela, tá? Mas depois, se alguém precisar, eu mando o slide para vocês. Mas aqui fala, quando há ameação, então você pode pensar em falecimento,
quando herda bens comuns, quando herda bens particulares e o fundamento legal. Eu só quero trazer uma atenção para a separação total de bens, que é aquela que você vai casar, você escolhe o regime, promove um pacto antinupcial e lá vai dizer que nada se comunica. Nada. Nada. Se você tiver com o teu marido e você fizer um financiamento e você não constar o teu nome na matrícula, você chega lá na Rosélia, apresenta ou uma certidão de solteiro, uma união estável não pública, ou apresenta o casamento com a separação total de bens. A Rosélia não tem como saber que você está ajudando, está pagando parcela. Ela vai fazer conforme o documento. No divórcio, não importa, você vai ter que fazer prova judicial, vai gastar com advogado, vai virar um negócio sem fim. No falecimento, você levaria um percentual com os herdeiros. Pode passar, Rosélia. Trouxe um caso prático, tá? Naquele caso lá, hoje fica assim, ó, cada um tem 1/3, tá? Pode passar. Porque a cônjuge concorre com os filhos, lembra? E aí, a nossa lei, ela não pode ser simples, né, gente? Ela tem que complicar pra gente. Mas uma coisa que eu quero destacar é que aqui a viúva está sempre sendo resguardada, está sendo protegida. Esse artigo fala que sempre vai ser reservado 1/4 da herança para a mulher, sempre, ou para o esposo sobrevivente. A cota dela nunca vai ser inferior a 1/4, pode passar. Mas, somente no caso de filhos comuns. Então vamos imaginar, o casal tem 5 filhos, 1/4 da herança da mulher. Os filhos vão ficar com menos. Tá tudo bem. Herança, gente, herança. Mas, se esses filhos forem de um outro casamento, a regra não se aplica mais. Vai ser tudo percentuais iguais para todos. Até esses dias alguém questionou sobre isso. Ele é filho fora do casamento, ele estava interessado em saber como ia ser a partilha. Então, se forem filhos comuns, a viúva vai receber a parte maior. Se não, quinhões iguais. Pode passar. Qual que é a alteração no nosso código? O cônjuge não será mais herdeiro necessário. Então, vão olhar. Tem filhos? Você não recebe. Tem pai e mãe? Você não recebe. Vai ser assim. E aquilo que eu falei para vocês, quando for um bem comum, não se preocupem que a mulher não vai ficar com nada. Ela tem 50% daquilo que ela ajudou a construir, que é a ameação. O que ela não vai receber é a herança. Então, isso que a gente precisa focar. Tá, mas eu vou perder tudo? Não. Olha o regime teu, olha os bens que você tem, qual que é a origem desses bens. E aí você vai conseguir ter a resposta. Pode ir. Eu queria contar um negócio pessoal para vocês, gente, mas acho que não vai dar. Mas eu só vou citar a frase e um dia eu conto para vocês essa questão da vítima, que eu era a vítima, tá? Até o dia que eu falei, calma aí, cansei de perder. Ninguém mais vai me fazer de tolo e eu nunca mais vou acusar ninguém de nada. Então, quando a gente está numa relação de 40 anos, a gente não conhece... E claro, gente, claro, existem particularidades, existem pessoas que realmente são coagidas, existe violência moral, psicológica, financeira, né? Eu não quero entrar nesses detalhes, mas assim, eu preciso saber o que é o regime do meu casamento, o que significa. Eu preciso saber o nome de quem que está o carro. Eu preciso saber se meu marido ou a minha esposa tem aplicação financeira. Eu tenho um divórcio que o cara não sabe quanto a mulher tem na conta. Porque ela começou a guardar, e ela considera que é dela. Então, assim, a gente fala muito do homem, mas a mulher também, às vezes, pode ser ardilosa. Então, eu preciso conhecer, eu preciso conversar com o meu marido e saber a nossa relação. E aí, uma palavra para animar vocês, que eu entendi autorresponsabilidade, tá? Eu sou responsável pela minha vida, gente. Se eu estou num casamento falido, é porque eu ainda não esgotei meu limite. Qual que é o teu limite? Tem um vídeo no Instagram, desculpa, eu vou usar você, Paula, né? A moça tá assim, tá com o garçom começa a jogar água assim. Ela fica olhando pro cara, o cara lava ela. Você tem que falar, opa, acabou. Um dia eu fui num restaurante, fazendo gafe. Um restaurante italiano e o cara veio fatiar o queijo, ralar o queijo em cima do meu prato, na massa. E eu fiquei olhando assim, tá certo, uma hora eu olhei, para, né? Gente, o homem ralou quase o queijo inteiro. Juro pra vocês, eu não sabia que eu tinha que falar, calma, deu. Qual que era o meu limite? O outro não sabe. É eu que tenho que colocar. Então, o dia que eu entendi isso, que, é culpa dele, ele não me amou o suficiente. O que você vai fazer para mudar essa situação? Você não pode ser vítima do outro, independente se é homem ou mulher. Senhor de 65 anos, 5ª série, cuidou dos 2 filhos, vendeu o que tinha, agora a mulher dele é médica. Ela não quer mais ele. Sabe o que é o pior que ele falou para mim? Eu não quero me divorciar. Mas por que você não quer se divorciar? A casa está no nome do sogro, que é advogado. Que fofo. O carro está no nome da mãe dela, porque ela não quis transferir ainda.
Gente, a regra é para homem e para mulher. E aí ele fala assim para mim, ele tá com 65. Eu abri mão da minha vida para cuidar dos meus filhos. Isso é regra das mulheres, né? Bom, vai ficar assim, ó. Tá vendo lá que não tem mulher no primeiro nem no segundo? A mulher tá só no terceiro. E aí vai para os colaterais, que são ali os irmãos. Agora, tá dito ali, ó, descendentes e ascendentes. Antes tinha o nome da mulher aqui. Cônjuge supérstite, o cônjuge sobrevivente. Não tem mais. Essa é a alteração que vai pegar. Pode passar. Direito sucessório ao cônjuge sobrevivente ao tempo do outro não estavam separados de fato. Gente, se o seu marido, por algum motivo, ou você se divorciou, se separou e tem um bem, se você vier a faltar, ele não tem direito. Tá ali, ó. Mas na herança. E ainda, só para lembrar vocês que a partilha prescreve com 10 anos. Se aquele sujeito que foi viver a vida dele, ou a moça foi viver a vida dela, 10 anos ela voltar, ela não tem mais direito. Talvez precise de um reconhecimento judicial para isso. Mas não é ad eterno. O direito não é ad eterno, gente. Não dura para sempre. Tem que ter prazos. Senão vira uma bagunça, né? Pode passar. Na falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge. Ok, hoje já é assim. Só que aqui não tem que ter mãe, não tem que ter pai, não tem que ter filhos. Se não houver cônjuge ou convivente, serão chamados sucedeiros os colaterais. Quem são? Os irmãos. O testador, se quiser, que está falando de testamento. Ah, tá. Olha, na falta de irmãos, herdarão os filhos desses e não havendo os tios. Então, não vai só para os irmãos, vai lá para os sobrinhos e tal. O testador, se quiser, poderá destinar até 1/4 da legítima a descendentes e ascendentes que sejam consideradas vulneráveis. Isso aqui é novo, tá? Isso aqui é novo. E aí, nós vamos ter uma celeuma, uma discussão no sentido de, o que é vulnerável? A mulher que não trabalha é vulnerável? Sim, ela é dependente financeira do marido. Mas será que o juiz vai entender dessa forma, o STF vai entender? Esse senhor de 65 anos é vulnerável? Eu acho que sim. Mas será que vão entender que ele tem direito à herança? E herança no caso de morte, né? Por quê? Porque vai ter filhos, vai ter, às vezes, um enteado que não suporta o cara. O que a gente vai querer? Que o cara vaze. Você vai ficar na casa que era do meu pai, da minha mãe? Eu não quero você aqui, a gente já não se dá bem. Ou você vai morar com a sogra, por exemplo, né? Na parte do marido. Tem sogros que se dão bem, ok. E aí tem mais uma coisa para frente para a gente ver. Pode ir. A preocupação é essa, gente. Garantir a qualidade do cônjuge sobrevivente após a morte, às vezes até do provedor da família. Até eu estava vindo aqui, escutei uma expressão arrimo de família, que é o provedor da família, né? Pertence aos herdeiros necessários de pleno direito à metade dos bens da herança. Vocês já ouviram falar, quando o cara começa a se desfazer dos bens, as pessoas falam, vou interditar ele, não pode? Ou ainda, vou dar um exemplo, uma herança de 2 milhões. O pai chega e fala, meu filho amado, te amo, vou te dar 1 milhão. Pode? Não, mas ele pode adiantar a legítima que a gente fala, né? E aí o outro filho vai ficar com quanto? 500 mil, e ele vai ficar com 1,5 milhão. É isso que fala aqui, ó. Ele pode doar metade para qualquer pessoa, para uma instituição, para a Marilda. Estou aceitando. Tenho 2 milhões, vou doar 1 milhão para a Marilda e vou deixar 1 milhão para os meus filhos. É o que fala o artigo. Que pertence aos herdeiros metade dos bens da herança. Metade. A outra metade faz o que quer, pode ir. Toda pessoa é capaz de dispor dos seus bens em testamento, da totalidade ou parte deles. Quando que eu vou poder dispor da totalidade dos meus bens em testamento? Vocês sabem? Ou até em vida? Quando eu não tiver herdeiros necessários, que são pai e mãe, filhos. Aí eu posso doar para quem eu quiser. Geralmente, às vezes, tia quer beneficiar um sobrinho, alguma coisa nesse sentido. Cachorro, instituição, né? Eu vi um crematório de animais, com todo respeito a pet, mas é um ramo que vai render muita grana, né? Você trabalha com sentimento, com afeto. Tá. Ali no sentido de excluir de sucessão os herdeiros colaterais. Eu não quero deixar para meus irmãos, não vou deixar. Ali fala em testamento, mas a gente faz doação em vida, né? Gente, existe um mundo perfeito aqui, ó. Mas o cartório é um resolvedor de problemas. Sério, você faz muita coisa extrajudicial que não se fala na lei. E aí você precisa conhecer os caminhos para fazer. Pode seguir, por gentileza. Planejamento sucessório. Temos quanto tempo, Zé? 5? Você pode alterar o teu regime de bens. Se você correu o risco hoje... Já deu? Já, mas pode terminar. Você pode alterar o teu regime de bens. Você pode formalizar um pacto antinupcial. Inclusive, até ficou famoso, acho que do Gustavo Lima, que tinha uma multa lá por traição, né? Isso é estabelecido no pacto.
Seguro de vida. Por que seguro de vida? Vocês sabem quem é beneficiário no seguro de vida? Sabem? Quem você indica? Ah, quero fazer um seguro de vida para minha amante. Quero fazer um seguro de vida para meu neto. Se eu morrer, ele que vai receber. Se você não indicar ninguém, aí vai para os herdeiros necessários, que no caso é filhos. Gente, eu falo amante, esses termos bem chulos assim, porque existe uma realidade paralela, família, que às vezes o cara tem amante, né? Mas dá para anular também. E o planejamento sucessório, o exemplo é aquela doação que eu falei para vocês, né? A gente poder doar um bem com as cláusulas, com reserva de usufruto. Então, o planejamento sucessório é sentar, conversar com o advogado, ele vai analisar toda a situação e dizer, olha, dá para fazer isso, dá para fazer isso. E aí você não vai ficar sofrendo, esperando a morte chegar e ter surpresinha. Pode ir? Para finalizar, alguém conhece o que é direito real de habitação? Não? Olha, gente, isso é essencial para quem aí não tem bem com o marido, só bem de herança. Direito real de sucessão é aquele que, após o falecimento do meu marido, eu posso ficar morando no imóvel que era nosso. Ah, mas você não vai ter direito na herança. Eu tenho direito à reabilitação, enquanto eu for viva, tá? Só que esse código inovou. Olha que bonitinho que ele trouxe ali, ó. Se ao tempo da morte viviam juntamente com o casal descendentes incapazes ou com deficiência. Quantas pessoas que argumentam, mas Marilda, aquele herdeiro que é deficiente, não tem dinheiro para comprar um imóvel, agora ele vai ter condição de passar a residir no imóvel também, além de receber a parte na herança. E ainda vai cessar o direito quando um dos titulares de direito tiver renda ou patrimônio suficiente para manter sua própria moradia ou constituir nova família. Essa questão de constituir nova família pode se discutir. Tem que ser aquele imóvel que era destinado à moradia do casal e a viúva ou o viúvo terá direito a residir. Os herdeiros farão inventário. Ela não vai receber, ela vai continuar residindo. Muito importante, gente, direito real da habitação, tá? Quando falam daquele herdeiro que cuidou do pai, sabe? Cuidou do pai, ficou lá na casa, vamos imaginar quem cuidou. Aí chega no final, ele ganha um quinhão igual dos herdeiros, tá aqui, ó, agora ele tá preservado. Gente, conhecimento não pesa. A gente precisa saber o que a gente vai viver depois da morte. E se você não quer falar com o marido, que deveria, busque isso. A internet está aí hoje para manter a nossa cabeça, fizeram a gente ser guerreira, imbuíram na gente, que a gente não precisava de homem, confundiram a gente, nos tornaram guerreiras, mães absolutas, e a realidade não é essa. Nós somos mais frágeis. Os homens, vocês já viram uma mulher numa construção erguendo um peso? Nós somos mulheres, nós somos frágeis, mas nós não precisamos ser ignorantes. Então, tenham conhecimento sobre aquilo que lhe interessa, pelo menos, porque é o mínimo, tá? E por último, agradecer ao meu Senhor Jesus e a vocês, e espero que eu tenha contribuído um pouquinho com vocês, tá bom? Muito obrigada.